Boa noite. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor esteja abundantemente, ricamente sobre o teu coração, amém? Eu quero expressar o meu constrangimento, posso? Expressar meu constrangimento a cada um de vocês. Por cada mensagem, que vocês enviaram no período que nós estivemos fora. Queridos, como é bom saber que nós estamos diante de uma igreja que tem amadurecido, É uma igreja que gosta de ser cuidada, mas também que cuida. Com cada mensagem que cada um de vocês enviaram nesse período que eu e minha esposa estivemos fora, dizendo assim: pastor, estou orando por você, orando pela sua família, Deus te abençoe. Eu quero dizer que isso constrange o nosso coração, e nós vamos entendendo que nós não precisamos de muitas coisas, mas coisas simples fazem toda a diferença. Então, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Teve alguns que falaram assim: pastor, foi um mês. Não, querido, foi não, hein? Dia 12 eu estava aqui ainda. Aleluia. Então, louvado seja Deus pela sua vida, amada igreja. A saudade sempre é muito grande. Quero louvar a Deus por essa igreja, louvar a Deus pelos líderes, pelos pastores. Louvar a Deus por tudo que Ele tem realizado no nosso meio, queridos. Amém? Vamos mergulhar? Será que não dou alguma parte aí já de Sorocaba? Mas vamos mergulhar no rio do Espírito. Vamos continuar nesse lugar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Gênesis, capítulo de número 3. Versículo de número 6. Gênesis 3, versículo 6 diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se. Dá para esconder de Deus, querido? Tenta aí a sorte. Então, se você está escondido, o Senhor vai te achar hoje, amém? Ele vai te encontrar. Esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive medo. Por essa razão me escondi. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela sua palavra. Sua palavra, ela não passará. Nós estamos diante dela e é por ela que nós queremos ser ministrados. Obrigado porque o Senhor tem revelado a nós e ao nosso coração aquilo que não é corruptível, mas aquilo que é eterno, aquilo que não vai passar nas nossas vidas. Tudo que nós queremos é a tua presença, Senhor. Como uma terra que deseja chuva, o que nós queremos
é a presença do Senhor em nossos corações, iluminando o nosso interior, nos levando ao centro absoluto da Tua vontade. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. São especiais aos Teus olhos. Foram por cada uma delas que o Senhor Jesus padeceu e ressuscitou. Fala conosco mais uma vez nessa hora. Ministra-nos com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, se você crê e concorda, você pode dizer amém. Amém, queridos. Eu estou crendo que nós estamos para viver, queridos, um tempo de uma grande colheita de vidas, de corações que vão ser encontrados pelo Senhor. Quando nós observamos o sopro de Deus e a voz profética do Senhor soprando, querido, nos continentes, e a palavra de Deus diz assim: credes no seu Deus e estareis seguro. Quer segurança? Então creia em Deus. E diz assim: credes nos seus profetas e prosperareis, sereis acrescentados. Então a voz profética, querido, nesses dias nós temos observado, tem falado a respeito dessa grande colheita, querido, de corações, de vidas. E eu e você estamos na agenda do Senhor, amém? Porque quando Ele quer fazer, querido, agindo Deus, quem impedirá? Se o seu braço está estendido para salvar, quem fará voltar atrás? Ele faz, querido. E é bom nós sermos coparticipantes disso. E eu acredito nisso, por quê? Porque nós estamos vivendo em dias que a palavra de Deus afirma, não sou eu que estou afirmando. Nós vivemos em dias trabalhosos, dias difíceis. A palavra de Deus diz isso, querido. Não sou eu que estou dizendo. E deixa eu dizer algo para você. Só existe um ambiente, ou na verdade só existe um lugar para que o ser humano consiga ter, querido, vida plena, abundante, paz e segurança. Sabe aonde que é? É na presença de Deus. Escute, o meu e o seu propósito, nós fomos idealizados, feitos, criados, única e exclusivamente, querido, para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso coração pode buscar muitas coisas, pode ser ansioso por muitas coisas, mas o Senhor Jesus ainda está dizendo assim: ei, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Marta, Marta, porque andas ansiosa por muitas coisas. Só uma coisa é necessária, igreja, e é estar aos pés do nosso Senhor. É não barganhar, querido, a presença dele nas nossas vidas. Aleluia. Então nós podemos ver claramente esse texto bíblico falando a respeito, querido, da queda do homem. Adão tem uma etimologia e uma representatividade. Quando você ouvir falar Adão, nós estamos ouvindo Deus falar assim: humanidade. E a humanidade, querido, ela caiu. Isso está em consonância com Romanos 3, versículo de número 23, que vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você, nós fomos criados com uma identidade. Foi estabelecido e colocado em nossas vidas uma essência, queridos. E foi estabelecido para nossas vidas também um propósito. Amém? Então Deus, Ele vai te achar nesta noite, querido. Não adianta você tentar se esconder de Deus. Não adianta você fugir da sua essência.
Não adianta, querido, você não querer cumprir o seu propósito, porque Deus, Ele vai te encontrar e Ele vai te achar. Aleluia! Então, em primeiro lugar, querido, sem Deus, a humanidade, ela está caída e está sem vida. Não existe vida fora de Deus. Você já parou para pensar? Você conquistar tudo, querido, em 80, 90 anos, no máximo 100 anos, porque a Bíblia diz que é 70, 80, passar disso é canseiro e enfado. O Espírito de Deus vai contender com o homem até 120 anos, queridos. E vamos colocar que você tem 120 anos que você vive aqui nessa terra, e você conquista os diplomas, e você conquista todo o recurso, você conquista tudo que essa terra pode oferecer. Mas naquele dia do acabou, ouve-se um grito, a meia-noite chegou. E aí você, diante dele, vai até falar: olha, eu conquistei, eu preguei, em teu nome eu curei, expulsei demônio. E ouvir assim: apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade, eu não vos conheço. Seria triste demais, queridos. Então o que eu quero dizer para você? Que desde o início nós estamos vendo que só existe vida existencial realmente é na presença de Deus, querido. Igreja, o Espírito Santo, Ele quer, querido, tomar o teu coração. O altar tem que ser dele. Como nós cantamos aqui, sendo ministrado pela equipe de louvor, estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Porque você pode andar por qualquer lado, querido. Pode ter qualquer movimentação na breve peregrinação que nós temos sobre a face da terra, mas você não pode se esquecer que a nossa pátria, ela é celestial, querido. Os céus e a terra vão passar, mas Ele dentro de nós, com o reino eterno, permanecerá para todo sempre, querido. Então o propósito maior das nossas vidas é a presença do Papai, querido. É a presença de Deus, porque o homem sem Deus é como um pó, levado pelo vento, desnorteado, igual uma barata tonta, para lá e para cá. Por isso eu creio no sopro, não por força e não por violência, não por nós, querido, não porque o cara tem uma oratória, uma retórica, porque ele é o tal, é porque Deus vai fazer, querido. Ele vai salvar. O desejo dele é salvar, querido. O desejo dele é atrair com cordas de amor e conquistar com amor leal, querido. Por isso eu estou entendendo. Você já ouviu o ditado popular? Nossa, essa terra está parecendo, sabe o quê? Uma panela de pressão. Eu conheço esse cheirinho, igreja. E tá mesmo, igreja. E tá mesmo. Parecendo uma panela de pressão. Mas aqueles que se voltarem para o Éden, para o jardim da inocência, querido, vai observar nas telas, nas mídias sociais, nossa,
Agora mais um lançamento da inteligência artificial, os carros já estão nos substituindo, os médicos já estão sendo substituídos, as profissões já estão sendo substituídas, aquilo que os filmes eles falavam lá atrás já estão se cumprindo nos dias de hoje. Nossa, mas está escrito em Daniel que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria. Aqueles que tiverem, querido, com a essência ali no Éden, a presença de Deus, vai olhar para aquilo e vai dizer assim: ó, é isso aí, nós estamos pertinho, Ele está retornando, Ele está voltando, nós estamos o aguardando com uma grande expectativa. E quem olhar e vai ver assim: nossa, mas guerras, rumores de guerra, está acontecendo, está uma panela de pressão. E muitas vezes o coração vai se desesperando, mas quem entender, querido, que a presença, ela é tudo que nós temos. Por que você acha que Jesus disse assim: vocês são maus como pais e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? O que dirá o vosso Pai que estás nos céus? Não vos dará o Espírito Santo a cada um de vós? Ele se deu, Ele se doou. Ele é a coisa mais importante, ou é a pessoa mais importante que nós temos na nossa vida. A presença dEle. Então nós não somos chamados e convocados para outro lugar que não seja o lugar de ter vida. E eu acredito, queridos, eu coloquei de propósito aqui o favor de Deus para a humanidade. E às vezes, se você está aí rápido, apto, você já pegou e já disse assim: não, mas eu não sou simplesmente mais um ser humano, eu sou um filho de Deus. Porque João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, a esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo, então a nova criação, você faz parte de uma nova humanidade, você é filho, você é filha de Deus. E por que eu acredito num grande avivamento e num sopro do Espírito Santo, nesses últimos dias que antecede, querido, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque tem uma igreja que está entendendo o favor de Deus, está entendendo, querido, o que Ele deseja e a sua agenda, e que existe uma humanidade aí fora que não o conhece, mas que nós, como cooperadores da sua obra, não por força, não por violência, mas pelo Espírito, vamos continuar sendo testemunhas. E Ele vai continuar, querido, a salvar e acrescentar os que hão de ser salvos. Sabe qual é o maior método que eu acredito de evangelismo? Atos capítulo 2. Olha que coisa simples, eles se reuniam nas casas e nos templos. Eles oravam, partilhavam o pão, e a Bíblia vai dizer: e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. O maior método de evangelismo, Atos dos Apóstolos. E nós estamos aqui para continuar a realizar essa ação de Deus. Só em Deus nós temos vida, querido. Só debaixo da presença de Deus é que de fato nós temos vida. Porque uma vida, em segundo lugar, sem a direção de Deus, é uma vida passageira, é uma vida de aparência, é uma vida de engano, querido. É uma vida que as pessoas podem até embasar as suas vidas em aparências, em status. Elas podem até tentar preencher o seu vazio existencial com alguma coisa, mas não vale a pena. Não vale a pena. É tentar, querido, cobrir-se com folhas de figueira, como diz aqui. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se.
É tentar, querido, viver e colocar uma maquiagem, uma aparência, e cobrir-se de algo, mas que funciona, querido, um dia, 2 dias, mas no terceiro dia não vai funcionar mais. Vai funcionar 1 mês, 2 meses, mas no terceiro mês não vai funcionar mais. E por que isso? Porque somente em Deus é que nós temos direção. Romanos 8,14 diz: todos os que são guiados pelo meu Espírito, esses são chamados filhos de Deus. Aqueles que são guiados e o Espírito de Deus não está fora, ele está aí dentro. Não precise buscar fora do que está aqui, ó. Dentro de você, amado e amada igreja. Sabe qual é o maior engano da humanidade? O maior engano da humanidade é achar que pode viver, querido, longe ou afastado do seu Criador. Por que é que Deus, Ele faz essa pergunta? Quando eu leio esse texto, eu não sei você, quando você ler esse texto, mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Quando eu me deparo com esse texto, sabe o que vem no meu coração? Eu digo: o Senhor só pode estar brincando comigo, Deus. Em outras palavras, o Senhor está achando que eu sou meio topeira da cabeça. Por quê? Porque você conhece os atributos incomunicáveis de Deus. Você sabe que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe todas as coisas. E aí Ele está perguntando: aonde é que você está? Você acha que Deus não sabe aonde é que você está, querido? Você acha que Deus não sabe onde é que está o teu coração? Aonde é que está o meu coração? É lógico que Ele sabe. Mas Ele faz isso, querido, para que eu e você, nós nos encontremos. É aquilo que Jesus, o Deus encarnado, era a maneira como Ele utilizava para que as pessoas caíssem em si, para que as pessoas refletissem. As pessoas perguntavam algo, Ele reperguntava. É o que as Sagradas Escrituras revela. O que Deus está fazendo aqui, para quê? Para dar sentido, para dar direção, querido. Porque o maior engano da humanidade é acreditar e achar que pode viver longe do seu Criador. Eu nem sei, querido, se eu posso fazer isso que eu vou fazer agora, mas vou fazer. Eu cheguei de viagem e eu fui lá visitar o nosso amigo Evair. O Rodrigo está aqui, por isso que eu estou dizendo. Nós estamos orando por ele como igreja, estamos unidos nessa peleja. Eu cheguei lá, fiquei um tempo com a família, conversei um pouco lá com a família, e depois eu subi, eu e Deus e o Ivair. E é difícil quando você se depara numa situação como a qual nós estamos passando com uma pessoa que a gente ama tanto. E aí, queridos, a gente se depara com alguns trechos bíblicos, não é? Ensina-me a contar os meus dias, Senhor, para que eu tenha um coração sábio. Porque Deus é soberano, irmãos. Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E o lugar que nós temos que viver é na presença dEle. E eu vou fazer, querido. E sabe o que eu... Depois você me bate, não tem problema. Sabe o que a família relatou para mim? O Ivair escreveu um caderno.
E nesse caderno ele deixou escrito assim para os filhos: Rodrigo, Júnior e Mariana, não abandone Jesus. Aí depois veio as outras coisas. Leve a sua mãe para onde ela quiser ir. Mas a primeira escrita era: não abandone Jesus. Um cara que entendeu que Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia. Nós precisamos de entender primeiro, queridos, o que nos afasta do favor de Deus, para começar a entender então o que é de fato desfrutar, usufruir do favor de Deus nas nossas vidas. Porque uma vida separada de Deus é uma vida embasada no medo. É o que aconteceu aqui, queridos. O homem declarou: ouvir o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive medo. Por essa razão me escondi. Meu Deus. Quantos de nós, queridos, não queremos brincar de esconde-esconde com Deus? Achando que dá certo essa brincadeira com Deus. Não dá certo, querido. Não tem como se esconder de Deus. Não dá para fugir, querido, de Deus. Só tem um lugar onde todo receio, todo medo vai embora, querido. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Você precisa de ouvir Deus, ouvir Deus. Porque a coisa está tão fora do norte, que às vezes tem tantas pessoas ao seu redor, querido. E se você não estiver ouvindo Deus, você vai começar a ouvir tantas pessoas ao seu redor. A sua vida está tendo uma entoada de paz, de sobriedade, de bênção, debaixo da graça do Senhor. Pelo amor de Deus, não vai buscar, querido, aflição para você mesmo. Faniquito, não tenha faniquito. Você está vivendo uma vida ali que Deus está ofertando para você. Aí se você não ouve a Deus, você começa a ouvir um monte de gente que se você, às vezes você está tão desnorteado, que se você não repara, você não vê nenhum fruto da pessoa. Aí a pessoa começa, querido, a te influenciar e te tira totalmente fora, querido, daquilo que Deus está fazendo, realizando na sua vida. E por que isso? Pela falta de ouvir, querido, a Deus. Eu não estou dizendo para você me ouvir, eu estou dizendo para você ouvir quem? O Espírito Santo de Deus, querido. A voz do Senhor. O sopro da voz do Senhor. Porque no perfeito amor lança fora todo o medo. Na onde que lança fora todo medo? No amor. E o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Deus é amor. É na presença de Deus, querido, que nós vamos vencer e viver, querido, transpondo tudo aquilo que está permeando os nossos dias. Aleluia. Ah, irmãos, como eu estou vendo todo mundo aí bradando e falando, até 2030, a agenda global está em pauta, vai acontecer. Irmãos, nós não estamos esperando, querido, o anticristo, nós estamos esperando o Rei da Glória, como está testamentado em Tessalonicenses, amém? Pastor Mateus, pode marcar aí, querido, nós vamos fazer alguma coisa de escatologia aqui nas terças, para aquecer ainda mais o nosso coração, querido. Nós temos que viver nessa expectativa, constantemente, da iminência da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia.
E aqui, querido, eu quero embasar o favor de Deus. O favor de Deus, ele traz salvação, ele restaura a nossa essência e aponta um destino, ele estabelece propósito para a minha vida e para a sua vida. É muito interessante, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quem é que foi atrás de quem? Foi Adão que foi atrás de Deus, correndo atrás de Deus? Foi a humanidade que correu atrás de Deus? Ou foi Deus, querido, o soberano e o todo-poderoso, que foi se encontrar com Ele, que foi atrás dele, querido? Então deixa eu dizer algo para você. Às vezes você entrou aqui, você entrou e disse assim: faz mais de um mês que eu não pego na Bíblia, pastor. Tem vergonha de dizer que eu sou crente. Pastor, faz dias que nem agradeceu o alimento de manhã e de noite. Eu faço isso. Pastor, se você soubesse o que eu vejo, o que eu ouço. Mas deixa eu dizer algo para você. Ele nos amou primeiro, querido. Essa é a loucura. Ele vem de novo. De novo ele vem atrás de você. Mais uma vez. E mais uma vez. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Imagina só se Deus fosse brincar de esconde-esconde comigo e com você. Você conseguiria encontrá-lo? Não, querido. Mas Ele se revela para você na pessoa de Jesus Cristo. E mais uma vez Ele vem liberando favor sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre a sua vida, querido. Sabe, igreja, nós vivemos numa miscigenação, num sincretismo de tantas coisas nos dias de hoje em relação aos púlpitos e à palavra de Deus. O desejo do meu coração é que desse lugar se levante apologetas, queridos. O Brasil, ele é permeado e recheado de profetas, a voz profética brada mesmo no Brasil. Estava conversando com o pastor Lorival, que foi para uma conferência agora há pouco. E informações diz que até movimentações hoje na nação norte-americana já não está como o Brasil, querido, cheia aí da unção, do poder de Deus. A voz profética brada. Mas uma preocupação eu tenho no meu coração, querido. Nós precisamos de apologetas, nós precisamos de mestres, nós precisamos de pessoas que defendam a fé, querido. Por quê? Porque os coaches, porque todo tipo de movimentação estão usando a palavra de Deus, mas usa para quê? Para te ensinar a ficar rico, querido, mas não te ensina a se preparar para te encontrar com o Senhor teu Deus. É como se a palavra de Deus só falasse a respeito disso, querido. E aquilo que é mais importante, aquilo que é mais valioso, que é uma vida eterna, querido. Não se tem liberações e movimentações da graça e da glória de Deus. Mas o Senhor quer tocar, querido, as nossas vidas para que nós tenhamos um preparo para encontrá-lo. E o favor dele. O favor dele alcança você com salvação. Mesmo você caído, sabia disso? Mesmo você caído. Ainda que o meu justo caia, ele não ficará prostrado. A minha destra fiel o levantará. Deus não desistiu, querido. Deus, ele continua a trabalhar. Você tem uma essência. E a sua identidade e a sua essência, ela deve ser guardada, deve ser
intocável, querido. Ninguém de fora pode tocar naquilo que é, querido, estabelecido por Deus dentro de você. Debaixo do favor de Deus, nenhuma circunstância, nenhuma movimentação, querido, nada do que aconteça, e vai acontecer, mas muita coisa, querido, vai. Mas nada pode mexer, querido, com a estrutura da minha e da sua essência, amém? Para que possamos viver o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus, querido? Qual é o grande propósito de Deus, o grande propósito de filhos e filhas de Deus? O Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O maior propósito que eu e você temos na vida, querido, é de adorá-lo, é de viver intensamente para a sua glória. Esse é o maior propósito que eu e você temos. É viver para a glória de Deus. Vai lá em Eclesiastes 12. Veja como que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, termina. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então por que nós vamos viver desnorteados, irmãos? Viver sendo levado, sendo que uma coisa só é necessária, um propósito, e Ele nos dá esse favor e essa graça. Sabe, igreja, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você se lembra quando você se converteu? Ou quando você foi achado por Jesus? Você lembra desses dias? Se você se lembrar, você nem sabia, querido, de curso, de teologia, você não sabia de nada, mas você pregava até para pé de abacate, é ou não é? Você pregava até para o poste, querido. Sua filha, o seu filho entrava assim, via você chorando, porque o que está acontecendo, mãe? O que está acontecendo, pai? Não, não é nada, é o Espírito Santo aqui, filho. Era aquela presença. Sabe, irmãos, Deus não está procurando profissionais da fé, Deus está procurando corações quebrantados. Corações quebrantados. Corações quebrantados. Esse é o maior propósito. E eu quero encerrar com um texto. Eu peço para você se colocar em pé. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Versículo de número 8 a 10, Efésios 2, versículo de número 8, diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Agora escute o 10, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos hoje. Pegou no Espírito? Salmo 139 diz: todos os seus dias estão escritos aonde?
Não é tempo de se esconder. É tempo de voltar. Há uma canção, um louvor do David Keelan, antiga, irmão. Vou entregar a minha idade agora. Dizia: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Escute, o que eu e você podemos acrescentar nas nossas vidas? Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Está escrito: pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, de antemão, para que praticássemos hoje. Lugar de segurança, igreja. Vocês não podem, Jesus disse, acrescentar uma hora sequer na vida de vocês. Eu acredito, querido, que hoje é uma noite aonde o Espírito Santo de Deus quer liberar favor sobre o nosso coração. Então eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir neste lugar, no altar do Senhor, receber esse favor.